Buena. Bom, é impressionante o que a gente viu ontem, o que a gente está lendo hoje. Parece que a gente ainda está digerindo, né? Parece aquela jiboia que come uma vaca e daí fica um tempão, né? Até processar aquele monte de comida. Porque é inacreditável o que aconteceu ontem com a prisão do Daniel Vorcaro, com a prisão do tal do assessor dele que, não sei se já confirmaram a morte, ou só está naquele protocolo de morte cerebral, mas que tentou se matar e ontem foi dado como morte cerebral. Está no protocolo, vamos ver, a gente vai acompanhar naturalmente com muito interesse e respeito, não há a menor dúvida disso, a prisão do Daniel Vorcaro, que foi preso novamente e levou junto com ele um monte de informação, né? A gente acompanhou uma explosão de informações. Não há possibilidade de, num programa de 12 horas, a gente contar tudo que apareceu. Porque apareceu coisa de tudo que é gente. Nomes citados os mais variados. E é importante a gente fazer uma análise, na minha visão, né? Você pode falar, não tem nada de importante nisso que você falou, só porque você acha que é importante, é importante. Sim, eu acho que é importante a gente fazer uma análise da evolução dos escândalos no Brasil. Veja só, tem gente dizendo, isso aí vai ser uma lava-jato, né? Tem potencial para ser uma lava-jato? Será que é igual o Petrolão? Não sei, hein? Que tal? Bom, difícil a gente ter uma resposta única, mas pensa o seguinte, Mensalão, que foi o escândalo que estourou em 2005, e depois Petrolão, que foi o escândalo que estourou em 2014, eles têm algo em comum. Eles tinham como epicentro estatais. Eles tinham como epicentro o Correio, tinham como epicentro o Banco do Brasil, depois Petrolão teve como epicentro Petrobras. Em tese, você não precisaria ter Banco do Brasil, Correio e Petrobras controlados pelo governo. Não precisaria, pelo Estado. Em tese, você poderia privatizar os Correios. Aliás, os Correios já entraram em lista de privatização. Tem gente que defende a privatização da Petrobras, tem gente que defende a privatização do Banco do Brasil. Se você é a favor ou contra é outra discussão, mas pode. Então, esses dois escândalos, Mensalão e Petrolão, não atingiram estruturas típicas de Estado. Não são. Os Correios não são uma estrutura típica de Estado. São um serviço público prestado pelo Estado na forma de uma empresa que poderia ser privada. Banco do Brasil, idem. E Petrobras, igualmente. O que tem de diferente no caso Master? O caso Master está jogando lama em duas instituições típicas de Estado. Banco Central e Supremo Tribunal Federal. Você não pode privatizar o Supremo Tribunal Federal. Você não pode privatizar o Banco Central. Não faz o menor sentido. Tem gente que defende que não deveria existir Banco Central. Isso é outra discussão, não vem ao caso. Mas a gente defende, né? A gente tem uma estrutura que tem um Banco Central e tem o Supremo Tribunal Federal. E o Banco Central, independente. Não é o Banco Central como era antes, não, hein? O Banco Central como uma estrutura típica de Estado em que o presidente da República, em tese, não controla. Na estrutura ele não controla. O Supremo que o presidente não controla. E aí, o esquema de ontem mostrou que o Daniel... Ontem mostrou que o Daniel Vorcaro tinha trabalhando para ele, é o que a Polícia Federal diz, Paulo Sérgio Neves de Souza. Esquece o nome. Às vezes você tem facilidade para lembrar nomes, às vezes você não tem. Mas lembre-se o seguinte, tinha trabalhando para ele o diretor de fiscalização, um dos 8 diretores do Banco Central, que se reúne naquela reunião que a Juliana Rosa conta para gente, que decide os juros, e o diretor de fiscalização do Banco Central. Não é diretor de harmonia e enredo, não é diretor de bateria, é diretor de fiscalização. E
tinha trabalhando para ele também o Bellini Santana, chefe do Departamento de Supervisão Bancária, que trabalha como braço operacional da supervisão. Ele, agora olha isso. Eu vou dizer o que fazia um, o que fazia o outro. Presta atenção. O diretor de fiscalização, ele define as prioridades da fiscalização. Estou lendo aqui, tá? Porque eu anotei tudo. Aprova o calendário de inspeções de todo o sistema financeiro. Então, nós vamos fiscalizar o Banco da Larissa hoje, o Banco do Humberto Ferretti amanhã. Amanhã que hora? Amanhã às 4. Amanhã às 4. Ele é o chefe. Ele tem a visibilidade sobre todas as instituições fiscalizadas pelo Banco Central que estão sendo monitoradas por alguma razão. Ele supervisiona a produção dos relatórios de inspeção das instituições que estão sendo monitoradas antes que elas gerem uma consequência administrativa. Ele dá para eu ler, deixa eu ler. É Humberto Ferretti pegando um texto que vai para o ar, antes de ir para o ar, ele vai lá e mexe no texto que vai para o ar. Larissa faz a mesma coisa. Você imagina, a Larissa pode escrever onde está sim, ela põe não, certo? Onde diz que está chovendo, ela diz que está fazendo sol. Ah, mas não está fazendo sol. Isso é outro problema. Mas ela tem essa alçada, ela vai lá e aperta o negócio, diz que São Paulo está 6 graus, em vez de 26. Está tudo errado se ela fizer isso, mas nós estamos falando de gente que está fazendo coisa errada. Neste caso, não é o caso da Larissa, naturalmente. Mas é o poder que quem tem acesso ao relatório antes da publicação ou da divulgação é inacreditável. E participa das discussões sobre as novas regulações. Então, nós vamos ter novas medidas regulatórias para o sistema financeiro. Está lá o diretor de fiscalização acompanhando. E esse cara era olheiro do Daniel Vorcaro. Então, o que o Paulo Sérgio, o que o diretor de fiscalização sabia a qualquer momento, ele apertava um botão e ele sabia que bancos estão na fila de inspeção. Quais já tem algum tipo de restrição? Epa! O que o sistema de monitoramento já captou de algum banco? Qual vai ser a metodologia usada para definir o que é avaliação de risco? Imagina ele passar essas informações para o Vorcaro. Bom, aí tem o outro, que é o chefe do Departamento de Supervisão Bancária, que também está na folha do Vorcaro. Os caras estão com tornozeleira, esses caras estão proibidos de entrar no Banco Central, esses caras estão afastados judicialmente dos cargos. Esse outro, ele comanda os inspetores que vão para os bancos. Você vai para lá, o outro vai para lá, tá legal. Examina as carteiras dos bancos, confronta dados, produz laudos, tem acesso em tempo real aos sistemas de monitoramento. Ele faz e tem no computador dele a fotografia financeira de todas as instituições bancárias sob supervisão, incluindo dados que o banco não sabe que o Banco Central tem. Ele controla quem inspeciona quem. Então, você acha que isso vale alguma coisa para um banco? O banco, ele sabe com antecedência quando é que vai chegar a inspeção. Vorcaro, quarta que vem vai chegar a turma aí. E vai chegar o Humberto, a Larissa e o Eduardo Ainegas. Vão chegar aí. E qual é o foco? O que eles vão fazer? Vamos preparar a narrativa, precisamos organizar a documentação, precisamos estruturar os argumentos defensivos. Faz aí, dá uma olhadinha aí e tal. Isso é ter uma luz jogar uma luz sobre uma instituição. Preciso falar do Supremo Tribunal Federal, o que apareceu das relações de ministros do Supremo com o Daniel Vorcaro? Preciso falar que o Dias Toffoli, que era relator do caso Master, virou relator, aceitou, adorou talvez, não sei, né? Não conheço o Dias Toffoli a esse ponto, virou relator do caso Master, tendo feito um negócio imobiliário que deu a ele dezenas de milhões de reais.
rendeu a ele dezenas de milhões de reais. Lá com Tuiuiu, Taiaiá, Teié, não sei o quê. Que a gente precisa parar de falar que é resort de luxo. Mas a gente usa... Tem muito jornalista que ainda insiste nisso. O resort de luxo não é de luxo. Não é de luxo. Tem que botar uma foto. O resort de luxo e o resort que não é de luxo. Não dá para chamar de ouro o que é prata, o que é bronze, o que é latão. É um resort. Não é porque é resort, palavra em inglês, que é de luxo. Parece que a palavra vai junto. Cão de guarda, resort de luxo. Não. Um resort que tem lá. Por que o Daniel Vorcaro, que comprou um imóvel em Miami de 90 milhões de dólares, tinha uma casa de 250 milhões de reais em Trancoso, andava num jato de $500 milhão, ia comprar um Taiaiá da vida aí? Porque interessava a ele para fazer um big business? Ou interessava a alguém outro que tinha feito um negocinho lá e que podia, vamos pegar umas grana aí? Não sei, eu não sei. Mas nós não vamos saber também. Já explico. E Alexandre de Moraes? O Daniel Vorcaro agora nem se pagar 260 milhões de reais para um advogado sai da cadeia, hein? Pagando 130 também foi parar na cadeia. Mas ele não pagou, não contratou a mulher do Alexandre de Moraes por 3 milhões e 600, 3,6 vezes mais do que pagava ao sicário para a mulher do Alexandre de Moraes? Será que isso não compromete a independência de um ministro? Que é citado nos diálogos que vazaram de ontem para hoje. Alexandre de Moraes com a namorada. Alexandre de Moraes! É o Alexandre de Moraes! Oh, que legal, Alexandre de Moraes! Ele se divertindo com o Alexandre de Moraes. Tô aqui com o Alexandre. E que é esse aí? Quem que é, hein? Esse aqui é Alexandre. Tá lá. Não com essa interpretação, porque é um texto, mas colocando alguma interpretação que se eu tivesse algum talento eu não estaria aqui, eu estaria no palco. Não tenho nenhum, mas é para você entender que eles falavam do Alexandre de Moraes. Leia-se, ministro do Supremo. Claro que ele não ia de toguinha, mas era o Alexandre de Moraes, que no caso é inconfundível. Ele, Will Brynner e outros personagens do cinema também são inconfundíveis. Você nunca viu um do lado do outro, mas são parecidos até. E aí, o Alexandre de Moraes e o Toffoli, como titulares do Supremo Tribunal Federal, portanto, instituição do Estado, estão direta ou indiretamente relacionados em todas as reportagens que falam do caso Master. Ninguém está falando da Carmen Lúcia, ninguém está falando do Edson Fachin, ninguém está falando do Luiz Fux. O André Mendonça aparece porque ele é o condutor do caso. Aí você veja, no Mensalão e no Petrolão, o Supremo Tribunal Federal aparecia como agente do Poder Judiciário. Joaquim Barbosa, quem é mais velho lembra, ganhou fama nacional como o relator do Mensalão. Caso que começa em 2005, a investigação, e em 2014, na eleição, tem as grandes sessões do Supremo. E ele brigava, ele tinha dor nas costas, subia, ficava de pé, às vezes se jogava na cadeira. Era o Joaquim Barbosa. Então, o Supremo era a instância que julgava as pessoas que tinham foro por prerrogativa de função. No caso do Petrolão, você pode questionar as decisões tomadas pelo Supremo, porque o presidente Lula foi julgado na 13ª Vara de Curitiba, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou a condenação, o Superior Tribunal de Justiça confirmou a confirmação, mas daí, de repente, o Supremo Tribunal Federal, que deixou isso correr por anos, falou, não pode não pode, não é na 13ª Vara, é em outra vara, o juiz natural e o diabo. E o Supremo agora, o que o Supremo pode falar sobre juiz natural quando o Toffoli escolheu Alexandre de Moraes da maneira mais artificial? Parece aqueles sucos que a gente comprava quando era criança, que você põe o pó
que ele é branco, quando mistura na água fica vermelho. Não tem nada de juiz natural. O Alexandre de Moraes, como relator do inquérito do fim do mundo, do inquérito das fake news, que juiz natural Gilmar Mendes resolvendo uma decisão sobre a quebra de sigilo das empresas do Dias Toffoli, ciscando num inquérito perdido lá nos arquivos do Supremo. Então, o Supremo, falando de juiz natural, é maravilhoso. O juiz natural serviu para o Lula. Ainda assim, era o Supremo supremando, fazendo coisas de Supremo. Agora, você tem integrantes do Supremo citados em enrosco. Ah, mas eles não são culpados. Isso é outra discussão. Tem que explicar. Imagine o seguinte, o Alexandre de Moraes resolve dar uma entrevista à imprensa. Ou o Dias Toffoli resolve dar uma entrevista à imprensa. Eu vim aqui falar para fazer uma avaliação. Carmen Lúcia resolve dar uma entrevista. O que perguntariam para Carmen Lúcia? Qual é a natureza de sua relação com o Master? Não. E para o Dias Toffoli? Sim. Troca com uma geladeira nova por um liquidificador usado? Não. E para o Alexandre de Moraes, o que perguntariam? Qual é a natureza da relação do Viviane Bárcia, tua mulher, com o tal do Master? E a segunda pergunta, o senhor tinha noção? O senhor sabia? O senhor sabia do valor do contrato? O senhor se encontrou com o Daniel Vorcaro? E aí chegaram e falaram, chega de entrevista, eu queria falar de outras coisas. Dias Toffoli, vamos falar sobre o Palmeiras, porque eu gosto do Palmeiras, sou palmeirense, vamos falar do Palmeiras. E o Humberto Ferretti, que conhece tudo de futebol, ia ficar frustrado se ele falasse, vamos falar de Palmeiras. Falar, não, peraí, eu falo de Palmeiras, tá? Podemos até falar de Palmeiras, Ademir da Guia, umas coisas bacanas, mas vamos resolver aqui, peraí. E o Tuiuiu, Taiaiá, Teiaié, vai. Como é que escreve isso aí? Vai? E o Meredith, ou Maridite, ou Maldite, sei lá eu como é que fala aquela presa. O senhor ganhou 30 conto? 20. Então foi 13. Ou 40. Olha que coisa horrorosa. Você sabe quando isso aconteceu no Supremo Tribunal Federal? Jamais, como diriam os franceses. Nunca aconteceu na história do Supremo Tribunal Federal. 2 ministros do Supremo que não podem dar entrevista. Sem, claro, ou combinar. Ó, vamos fazer o seguinte, o senhor Alexandre dá entrevista, mas vamos fazer um pacto aqui? Vocês não perguntam nada dessas coisas chatas, nada. Só pergunta de coisa bacana pra ele e tal, porque ele tá meio triste. Só se fizer um acordo desse. Acho que não vai aparecer nenhum jornalista sério para fazer a entrevista, mas só nessa condição. Eu não conheço um jornalista que aceitaria entrevistar o Alexandre de Moraes sem poder perguntar o que quisesse. Então, a escalada da crise é essa. Saímos das empresas estatais, fomos para as instituições típicas de Estado com um agravante. Além de pegar integrantes da cúpula do Banco Central, além de pegar e apontar a dúvida razoável para 2 dos 10 atuais componentes do Supremo Tribunal Federal, falta um. O Messias deve ser o cara mais feliz do mundo. Ele diz, olha, eu vou ser ministro Supremo, mas eu estou fora, eu não tenho nada a ver com isso, eu só vou entrar no novo Supremo. Agora com mais limão, é o novo Supremo. Mas esse dos 10, 20%, né? 2 em 10 dá 20%. 20% do Supremo ligados ao Vorcaro, que tem 0,5%. 0,5%. Ele tinha, agora não tem nada. 0,5% do total de ativos. O Brasil detinha 20% de relações. Eu não estou falando que é crime, eu não estou falando que ele pagava propina, mas a gente deveria investigar, né? Vocês não acham? Só que aí entra uma terceira instituição do Estado, que é a Procuradoria-Geral da República. E a Procuradoria-Geral da República, em 3 ocasiões em que aparece o Banco Master, o mesmo Banco Master 3 vezes, a primeira, a demanda para investigar o contrato da mulher do Alexandre de Moraes, ele disse, pô, não deixo, não pode. Dezembro. Janeiro, vem a demanda para investigar, não é uma, nem 2, nem 3, para investigar o Toffoli. Ele não deixou, também não. E agora, o André Mendonça
mandou para ele e disse: olha isso, olha o que tem aqui. Olha a lambança. O que fez o senhor Paulo Gonet? Não há indicação de perigo iminente ou imediato que exija, né, induza a extraordinária necessidade de tão rápida e necessariamente sucinta análise de pleito. Como assim? Aí o André Mendonça falou: lamenta-se, porque as evidências de ilícito e a urgência na adoção de medidas requeridas estão fartamente reveladas. Se as medidas requeridas pela Polícia Federal não forem acolhidas em caráter de urgência, pode-se colocar em risco a segurança e a própria vida de pessoas. É descarada a diferença de ponto de vista. Aonde o André Mendonça viu o que todo mundo viu com a divulgação dos documentos, o seu Paulo Gonet calou a investigação com Alexandre de Moraes, sobre Alexandre de Moraes, calou a investigação sobre Dias Toffoli e agora falou: não precisa não, tudo bem que ele ia cobrir de porrada, arrancar os dentes do jornalista, dane-se que ele ia cobrir de porrada uma mulher que trabalhava com ele como empregada doméstica, um chefe de cozinha, tudo bem que esse cara estava mandando dinheiro para lá e para cá, né? Tudo bem, a gente não tem preocupação com isso. Então, eu falei que eram duas instituições, mas tem uma terceira aqui, e isso não aconteceu no Mensalão, não desse jeito. Foi grave, foi muito grave. Não é menos grave você imaginar a roubança em torno dos Correios e do Banco do Brasil. E também não é menos grave imaginar uma roubança como aquela monstruosidade que fizeram na Petrobras. Não há a menor dúvida de que é muito sério. Deputados, senadores, nós tivemos o presidente da República condenado cumprindo pena 580 dias na cadeia, Lula. E agora? Demos uma escalada institucional, fomos para dentro das instituições. E como resolver esta lambança? Como proteger a sociedade desta lambança? Como controlar órgãos que são controlados por autocontenção? O Supremo Tribunal Federal não pode ter sobre ele um Supremo Tribunal Federal, que teria que ter um outro Supremo Tribunal Federal sobre este segundo, para que num terceiro a gente tivesse um sistema de controle, e ainda assim teríamos que pensar em criar o Olimpo, que já existe, que é o Supremo Tribunal Federal, mas a gente teria controle do controle do controle do controle, você não vai parar em lugar nenhum, não tem como chegar no lugar. Em algum momento tem que ter autocontenção. E aí a gente tem uma discussão grande para fazer, discussão que a gente pode continuar a fazer, que não dá para a gente continuar hoje, se da mesma maneira que a gente precisaria de 12 horas para apresentar tudo que foi recolhido no material do Daniel Vorcaro, discutiu o desfecho de como construir um país blindado. Não existe país blindado. É melhor ter o Banco Central independente do que não ter, mas veja que mesmo no Banco Central independente, essa lambança aconteceu. Supremo Tribunal Federal: é melhor ter mandato para os ministros, porque daí eles ficam 10 anos. Aí também eles ficam 10 anos e vão ficar preocupados com o amanhã, como provavelmente esse diretor de fiscalização. Amanhã eu já me agarro aqui nesse Vorcaro, vai que esse homem tem futuro. Então, olha o nó em que a gente se meteu. Não sei se você concorda ou discorda, essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto. Se quiser escrever pra gente, falar, se manifestar, abrir o microfone, só dar um grito: chega, não aguento mais. 11 999 59